E o Brasil nessa história toda, ele tem algum papel nisso daí ou não? Não ficar do lado errado. Já é um belo papel. Como que a gente... Porque parece que isso foi colocado em xeque ultimamente. Ele falou... o Bolsonaro teve lá e ele falou o quê? Não estou do seu lado, eu... Não, o Putin é um homem de paz. Mas ele falou uma outra coisa. Não, e assim, por que o Brasil tá lá nesse momento, entendeu? O Brasil tem que fazer negócio com a Rússia? Tem, claro. O Brasil tem que fazer negócio com todo mundo. Mas o Brasil tem que entender os contextos e as situações e os posicionamentos políticos. O Brasil é uma democracia. O Putin fez questão de botar o Bolsonaro do lado dele no dia supostamente que ele ia invadir. Isso manda um sinal para o mundo. Exato. Ó quem está comigo. E a declaração do Bolsonaro e tal, e todos esses movimentos... Vê pra gente o que ele falou. Ele falou alguma coisa pro Putin, que eu não lembro qual foi a frase. E qual foi a reação do mundo, dos Estados Unidos em relação a isso? Péssimo. Os Estados Unidos falaram assim, bom, se o mundo inteiro está contra o Putin, se o Bolsonaro quer ficar do lado do Putin, e o Brasil não quer ficar do lado do Putin, do lado da Rússia. Claro que não. Nós somos uma democracia, a gente é um mundo livre. Mas ele tem ideia disso? Ele é um cara manipulável nesse ponto? Assim, ele tem um apreço... talvez pela figura do Putin, e ele está colocando esse apreço em primeiro lugar ao invés dos interesses nacionais brasileiros. Trump ser próximo do Putin. E como ele admira o Trump e quer fazer tudo igual ao do Trump. Você então... achou, Leni? Tá. Aí ele quer estar próximo do Putin, só que isso é muito ruim para o Brasil. Perigoso, né? O Brasil, ele foi lá e sentou com o Putin, não saiu nenhum acordo comercial. Não saiu nada tangível para o Brasil. E tudo bem, você não precisa toda viagem sair alguma coisa tangível, mas você tem que... Não vai na hora que o Putin está invadindo outro lugar. E o Putin tem usado a América Latina para dizer, olha, eu vou botar bombas atômicas russas na América Latina. Ah, é? Em retaliação à presença da OTAN próxima da minha fronteira. E ele pode fazer isso com que país? Venezuela e Cuba. Nossa. Cuba é a repetição da crise dos mísseis, e Venezuela, o Maduro já veio a público defendendo o Putin, falando muito bem do Putin. Aí você percebe quem são as figuras que estão falando bem do Putin, e aí você entende que isso é um problema. Se o Xi Jinping, se a China, se a Venezuela, se Cuba são os países que estão falando bem do Putin, o Brasil não pode estar falando bem do Putin, não pode estar do lado do Putin na foto nesse momento, não pode estar dizendo que o Putin é pacífico. O Brasil tem que estar condenando as ações do Putin. Ou, tá bom, quer visitar o Putin nesse dia? Sai de lá e vai para Kiev. No dia seguinte, sai de Moscou e vai visitar Kiev. Aí você não tomou lado. Isso não foi feito. Exatamente. E o Brasil tem uma balança comercial deficitária com... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Leni, como que tá o chat aí? Vamos, eu acho que a gente fechou tudo, né, Rock? Tem alguma... Vê se tem alguma coisa pendente aí do pessoal. Ou você a frase do Bolsonaro é que ele se solidariza com a Rússia. Exatamente, ele falou isso. Tá vendo? Ô, Leni, você tá fazendo o que aí, além de cortar as câmeras? Eu vi uma aqui que ele falava assim, que ele falou que foi uma conversa super saudável com o Putin. Não, mas era isso que eu tava querendo lembrar, que ele se solidariza... Como que é? Solidariza? Que essa frase não dá para entender. Em relação ao que ele tá falando? Se solidariza. Então, não pode se solidarizar nesse momento. Porque quem tá errado... É a Rússia. A Rússia está errada. E é muito claro. Não, ela está se sentindo ameaçada. Bom, ninguém está obrigando a Ucrânia a entrar na OTAN. A Ucrânia está entrando porque ela quer. Porque a maioria da população quer. Por que a maioria da população quer? Porque ela não quer ser ocupada de novo pela União Soviética, pelo Império Russo. Isso é uma escolha pessoal. Quer se juntar à União Europeia? O que é se juntar à União Europeia? A União Europeia é um projeto de prosperidade. É isso que você falou, é importante, né? Não estamos falando de duas forças totalitárias forçando e empurrando goela abaixo. Estamos falando da Rússia tentando empurrar uma coisa e os outros falando assim, cara, você precisa de ajuda, estamos aqui. É mais ou menos isso, né? E a Rússia não aceita nem que isso daqui seja neutro. Ela só aceita que isso daqui seja uma coisa. Nem neutro. Que tem orientação e faça o que ela quer. Não neutro. Mas espera um pouquinho. Como assim o que a Rússia quer? Esses caras têm vontade própria.
Os ucranianos têm vontade própria, têm objetivo próprio. Eles querem o que eles querem. E eles devem e podem querer o que eles podem querer. Essa é a ideia de nação independente, de soberania. Esse é um dos fundamentos do princípio de como o mundo funciona. O sistema internacional foi fundado em cima disso, dessa ideia de soberania. Os países são autônomos e eles decidem o que eles querem. Claro, né? Se ele decidir que ele quer exterminar outro povo, aí é um problema. Claro. As pessoas vão se juntar, os outros países vão se juntar para conter aquilo. Mas se eles querem ser aliados da União Europeia, problema deles, né? Mas que doideira isso, Roque. A gente achou, eu pelo menos achei que era uma coisa do passado ter países com ideais expansionistas. Parecia isso. Isso era uma ideia que estava morta. Não Por isso que esse evento, esse episódio... É tão importante. É tão sério. Só para você ter uma ideia, 68% da população da Ucrânia quer estar com o Ocidente. Quer se juntar à OTAN. Isso não é... uma coisa imposta. Eles querem estar com a OTAN. Por que eles querem estar com a OTAN? Porque eles sabem. Eles sabem o que é isso daqui, o que foi o Império Russo, o que foi o Império Soviético, o que é o Império Russo sobre Putin. E pelo que você está falando, a gente não sabia disso, mas eles sabiam que era uma questão de tempo do Putin fazer esse avanço. Eles estão esperando isso. Eles estão esperando, mas eles não acreditaram que o Putin tivesse coragem, sabia? Eles demoraram... Assim, não que vai fazer tanta diferença, mas o presidente da Ucrânia quis postergar, falou várias vezes para os Estados Unidos: parem de dizer isso, parem de falar que a Rússia vai nos atacar. Ele não acreditava. Vocês estão estimulando, vocês estão alimentando ideias, vocês estão alimentando esse cenário. Ele queria negar. Claro, ele tem uma preocupação também de manter a população em calma. Primeiro porque, né? Imagina o caos que vira isso daqui. Vai ser invadido pela Rússia. Todo mundo vai no banco, vai sacar dinheiro, começa a fugir, vai faltar comida. Vai ser o caos, que ninguém vai defender o país. Ele tem que conduzir isso de alguma maneira equilibrada. Não é fácil, mas ao mesmo tempo ele talvez não preparou, ou todo mundo não quis acreditar que isso fosse ser desse jeito. Exatamente. Que a gente ainda não sabe, mas nós estamos assim... às 11 horas e 59 minutos... De um conflito. De um conflito de grande proporção e grande escala. Maior confronto militar desde a Segunda Guerra Mundial. É nesse nível? Mais do que Iraque e de tudo aquilo? Aqui na Europa, sim. Na Europa é o maior conflito militar desde a Segunda Guerra Mundial. Mobilizações, um território imenso, uma população gigante. E ele dizendo, ou dando a entender, ou os indícios mostrando que ele quer conquistar a capital desse país, ou derrubar o governo que está nesse país. Os funcionários da embaixada, eu comentei que a embaixada estava aqui, eles foram, atravessaram a fronteira já, na embaixada americana. Isso que eu ia falar, a embaixada americana, né? Já atravessaram a fronteira para a Polônia. Então está iminente. É iminente. Está iminente. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Pode. Existem discussões sobre planos de fuga do presidente ucraniano, os americanos ajudarem ele a fugir, caso seja necessário. Senão ele vai ser morto, né? E óbvio que isso não é uma coisa a ser anunciada, os russos se sentem fortes, se sentem... Claro. Então já está até fugindo, já tem até o plano, já acabou, já sabe o que vai acontecer. E aí, professor, é isso? Fechamos?